boa noite, todos e todas. Sejam bem-vindos para mais essa celebração e essa parte da nossa série de mensagens sobre as cartas de João. Nós estamos nessa série de mensagens conversando sobre os ensinamentos que essas cartas trazem para nós como igreja. E hoje nós vamos conversar sobre como discernir os espíritos. Como discernir os espíritos. Estaremos conversando na primeira carta de João, no capítulo 4. Você pode deixar a sua Bíblia aberta aí, na primeira carta de João, no capítulo 4. Começa dizendo assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Nós vamos ler até aqui, nessa primeira parte. João está em Éfeso, se refugiando na igreja da Ásia Menor, ou nas igrejas da Ásia Menor, onde hoje atualmente é a Turquia. Uma igreja perturbada, enfraquecida, que estava para desanimar da fé. O evangelho de Jesus estava pesado para as pessoas que João estava escrevendo ali. Então, quando João resolve pastorear essas igrejas perturbadas e cansadas, João traz à memória aquilo que ele viu, viveu e ouviu do próprio mestre. Porque diante dos cansaços da nossa vida, da nossa existência, como pessoa, como igreja, nada melhor do que se lembrar do mestre e dos ensinamentos do mestre e ouvir a voz do mestre. Muitos falsos mestres se instalavam, porque o cristianismo no primeiro século era só uma seita, uma filosofia muito pequena ainda, porque um nazareno foi morto lá. Por exemplo, os fragmentos que nós temos de historicidade fora do texto sagrado, seja do texto sagrado ou dos apócrifos, são muito poucos, né? Apenas a história diz que um nazareno morreu lá pelo Império Romano. Mas para a igreja fazia toda a diferença, e para João fazia toda a diferença, e é por isso que ele resolve pastorear essa comunidade, ele resolve cuidar dessa comunidade. E como que João cuida dessa comunidade? João diz assim: olha, procurem não ouvir as pessoas que colocam o amor na sua própria perspectiva. Porque quando nós colocamos o amor na nossa própria perspectiva, nós amamos errado. E não procurem ouvir também as pessoas que querem falar de Deus, porque quando falam de Deus na sua própria perspectiva, dá ruim.
Esses que João alerta a igreja a não ouvir eram conhecidos como gnósticos. O pessoal que dizia assim: Jesus, ele foi só uma fábula. E nós aprendemos com a fábula. Jesus não foi homem mesmo. Deus é só uma ideia. E João diz assim: vai dar errado isso aí, hein? Porque nesse espírito vocês vão se perder do amor de Deus, e se vocês não souberem como amar, como Deus amou, vai dar ruim. Então João escreve nesse capítulo 4, apontando para Jesus, lembrando que Jesus é o locus de Deus na face da terra, e que ele viu com os próprios olhos e testificou com a própria vida. Eu quero fazer um paralelo aqui com o mesmo escrito de João no capítulo 2. Então você vai salvar isso, o capítulo 4 da primeira carta de João, mas vai voltar a sua Bíblia lá para o Evangelho de João, o último Evangelho dos 4, para o capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 12. O que está escrito aí? O título que a minha Bíblia traz, eu leio na versão NVI, está assim, ó: Jesus purifica o templo. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum. Jesus estava em Jerusalém, ele desce a Cafarnaum. Com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Verso 13. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu de novo para Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas, pombas, e outros assentados diante das mesas, trocando dinheiro. Então, qual é o cenário aqui? O cenário é Jesus subindo de Cafarnaum, indo para Jerusalém, para a celebração da Páscoa, festa da tradição judaica. Só que ele chega no templo e ele se depara com o comércio no pátio do templo. O comércio. Eram vendidos cerca de 250 mil animais nesse período. Vinha gente de todo lado para Jerusalém para ofertar o seu sacrifício. Mas o que acontecia? Devido às grandes distâncias, as pessoas não traziam consigo os seus animais. O empreendedorismo começou aí. Os caras viram uma oportunidade. Eles viram uma oportunidade. Vamos ganhar dinheiro com a situação. O que a gente faz? Os caras precisam de animais. Nós temos animais, nós vendemos animais. O problema é que quem começa a fazer negócio em nome de Deus, daqui a pouco vem de Deus. E a Bíblia diz que eles trocavam dinheiro. Os juros aí na época era cerca de 8%, então já tinha gente ganhando dinheiro com agiotagem naquela época. No pátio do templo. Beleza? Lembrem-se que lá na frente, no capítulo 4 da primeira carta que ele escreve, João está dizendo assim: não ouçam esses que tentam fazer de Deus uma ideia. Não ouçam esses que tentam tirar de Jesus a sua presença corpórea e verdadeira sobre a face da terra. Não ouçam. E aqui estamos diante de Jesus, chegando no templo em Jerusalém e se deparando com um comércio
um comércio na casa que era chamada casa de Deus, o templo de oração. E aí Jesus faz uma coisa muito interessante. Jesus fica feliz, porque as pessoas estão lucrando, as pessoas estão ganhando, então está tudo certo. Jesus, ele faz um somebody love, é isso que está escrito aí na sua Bíblia? É? Não é, nem na minha. E nem passou na cabeça de Deus que Jesus se entrasse em consonância com o comércio no templo. Nunca passou na ideia de Jesus, nem de Deus, que tipo assim, vamos fazer um bem bolado aqui para todo mundo ganhar? Vamos fazer um negócio justo, cobra menos juros. Ei pessoal, cobra mais barato. Nunca passou na cabeça de Deus. E nem de Jesus. Então ele diz assim, ó. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todo mundo no templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. É o único momento em todo o texto sagrado que Jesus perde a boa. Em todo o nosso texto sagrado você vê Jesus nunca perdendo a boa. E aí está nervoso, morde as costas, tal, fala com a minha mão. Mas aqui, Jesus perde a boa. Porque dinheiro e Deus são antagônicos. Quando o sacerdote começa a servir ao rei, e o rei fica muito íntimo do sacerdote, é preciso levantar o profeta. É preciso levantar o profeta. E aí, nós vamos ler no Salmo 69, no verso 9. Salmo 69, verso 9 vai estar assim, ó. O zelo pela sua casa o consumirá. Malaquias, capítulo 3, vai dizer assim: eis que o profeta entra no templo, e quem suportará a presença do profeta no templo? Aqui, em João, capítulo 2, nós temos o cumprimento dessa profecia. O zelo pela casa e a entrada do profeta no templo se cumprem aqui em Jesus. E Jesus diz assim: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. João escreve na sua primeira carta: não ouçam aqueles que abandonam a Jesus e fazem de Deus a sua imagem e semelhança. Não ouçam aqueles que fazem de Deus a sua imagem e semelhança, e o amor a sua medida, ao seu jeito e ao seu propósito. Se alguém vem ter com você e não traz o ensino de Jesus Cristo encarnado, sai fora, meu. Aqui Jesus está dizendo assim: não façam da minha casa um mercado. Vocês estão comigo aqui? Vocês estão comigo aqui? Então preste atenção, continue prestando atenção, que nós vamos continuar no processo. Seus discípulos lembraram do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Salmo 69, 9. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos, como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Aqui é a boa. Peguem a boa. Não perca a boa. Jesus lhes respondeu: destruam esse templo, eu levantarei outro em 3 dias. Palavra catastrófica de Jesus. Porque o templo, amados irmãos e irmãs, o templo era o lugar da presença de Deus. O templo era o lugar da adoração a Deus. O templo era o lugar sagrado de Deus. A tradição judaica tinha o templo como lugar
onde Deus manifestava sua glória. O chão do templo era sagrado, o templo era sagrado, o sétimo dia era sagrado. E Jesus responde assim: destruam essa parada, e eu vou construir outro em 3 dias. Na cabeça daqueles que questionaram a Jesus, como assim? O texto vai continuar dizendo: como assim? Esse templo demorou 46 anos para ser erguido, e como que você vai construir outro em 3 dias? Aqui está a boa. João vai dizer assim: Jesus falava de si mesmo na ressurreição, porque se antes a glória se manifestava no templo, se antes a glória se manifestava no sétimo dia, se antes a glória e o perdão se manifestavam no Yom Kippur, no dia do perdão, se antes a glória, a Shekinah de Deus, a presença de Deus se derramavam através de rituais sagrados, agora não mais, é por Jesus, o nome de Jesus, pela ressurreição de Jesus. Esse agora é o lugar de Deus, onde Deus habita, onde Deus está. E quem está em Jesus está em Deus. Então João, aqui no capítulo 4 da sua primeira carta, ele escreve assim: não ouçam as pessoas que se esquecem de Jesus e fazem do lugar e do negócio sagrado um mercado. O que é mercado? Mercado é onde você vai para comprar as coisas que você quer. Mercado é o lugar onde você vai para pegar produtos na prateleira. Então você quer azeitona, você pega azeitona. Você quer com caroço ou sem caroço? Você quer picada ou você quer inteira? Você quer da preta ou você quer da verde? Você escolhe, sabe por quê? Porque você está ali para escolher. Essa parada de Deus não é um mercado. Você não vai e pega o que quer. Você não vai e escolhe o que quer. Deus não é um produto. Deus não é uma oferta de feira. Deus não é essas coisas. Deus nunca foi. Mas a religião constrói isso. É por isso que na religião as coisas se alimentam de maneira me fugiu a palavra aqui da minha cabeça, que funcionam muito. Funciona muito essa questão de: deixa eu ver qual religião que funciona mais para mim. Deixa eu ver qual religião me traz mais benefícios para o que eu quero. Deixa eu ver qual é o tipo de fé, qual é o tipo de igreja que eu vou para ter mais benefícios. João, por ter vivenciado essa ressignificação do templo, agora escreve na sua carta para uma igreja enfraquecida, para uma igreja perturbada: não se esqueçam de Jesus. Não tem outro meio, não há outro caminho senão Jesus encarnado. E o que é Jesus encarnado? O que é Jesus encarnado? É a manifestação da glória de Deus, é a manifestação da presença de Deus agora através de um homem. Se antes, para os filósofos, para os gregos, o divino, o sagrado estava no aeon, no cosmos, na metafísica, agora, se para os judeus o sagrado se manifesta no templo, na tenda, na arca da aliança, e agora mais recentemente no templo mesmo construído, agora em Jesus a ressignificação de tudo isso acontece. Agora a presença de Deus é corpórea e fisicamente uma pessoa, numa pessoa, através de uma pessoa. Isso vocês não podem esquecer, porque diante das perturbações da vida de vocês, diante das angústias da vida de vocês, vocês precisam saber que o nosso Deus é homem, é gente. Não se esqueça disso. Pastor, o que isso muda na minha vida? Pastor, o que isso muda para mim? Então, é aqui que eu quero chegar. Nós pegarmos esse texto de João, da primeira carta, e transformarmos numa doxologia. O que é doxologia? Uma parada de louvor a Deus, um texto de louvor a Deus, uma elaboração bem pensada de louvor a Deus. Nós transformarmos isso numa doutrina é muito fácil. Eu poderia trazer aqui para vocês uma perspectiva da reforma protestante: sola graça, sola fé, sola escritura, solo Cristo, solo Deus glória, sola Deus glória. Beleza, bonito, sensacional. Vamos fazer uma pregação cristocêntrica e eu elaboraria todos os pontos de Jesus: o Jesus Deus, o Jesus homem, o Jesus que transformou água em vinho. Eu poderia falar um monte de coisa para vocês, eu poderia dar uma sagrada teologia para vocês, e vocês sairiam daqui: cara, que
que legal, que bonito, que teologia linda, mas é na segunda-feira, o que isso significa para você? Você crê certo, você sabe certo, você não tem dúvidas de que crê certo, mas o que isso tem a ver com a sua vida, brother? Então, eu não acho que passou na cabeça de João montar um conjunto de doutrinas. Assim como eu acho que não passou na cabeça de Jesus desfazer a lógica religiosa da tradição judaica, quebrar as mesas dos cambistas e acabar com o mercado no templo simplesmente para falar assim: agora nós vamos começar uma religião certa. Eu não acredito nisso, porque até acho que Jesus não veio fundar religião. Pastor, você pode se perguntar, onde o senhor quer chegar com tudo isso? Eu quero chegar em Jesus. Em Jesus, o Verbo encarnado. Jesus, o Deus feito gente, que João observou, testemunhou, e por isso escreveu o que escreveu. Voltem aí para a primeira carta de João, no capítulo 4. Porque quando João escreve sobre Jesus, ele está falando disso aqui. Ele está falando estritamente disso aqui que nós vamos ler agora a partir do verso 7. Ele viu com os próprios olhos isso que ele escreveu aqui. Ele testificou com os próprios olhos isso que ele escreveu aqui. E ele escreve assim para uma igreja enfraquecida. Ele escreve assim para uma igreja cansada. Ele escreve assim para uma igreja que tinha se esquecido de quem era Jesus, ou estava vulnerável a outros ensinos que senão o de Jesus. Ele escreve assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, por quê? Porque Deus é justiça, pastor. Porque Deus é ira, pastor, e não suporta os pecadores. É isso que está escrito na sua Bíblia? Se você procurar em toda ela, de Gênesis a Apocalipse, essa é a única vez em todo o texto sagrado que vai estar escrito assim, ó, Deus é... Está escrito o que na sua Bíblia? Deus é amor. É a única vez que vai estar escrito que Deus é alguma coisa. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Como? Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. E é nisto, pessoal, que consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Eu não tenho um pingo de dúvida que João, ao escrever isso aqui, se lembrou lá do que está escrito para nós em João no capítulo 2. Porque vocês se lembram que era a época da Páscoa? Que eles iam entregar as ofertas para serem ofertadas no templo para o perdão dos pecados. Agora, a lógica do templo foi desfeita. Crer em Jesus não é ter uma cristologia perfeita, correta, doutrinada e teologizada. Crer em Jesus é crer que Ele morreu pelo meu, pelo seu e pelos nossos pecados, e isso fazer a diferença no nosso dia a dia, e isso nos fazer amar as pessoas como Deus abundantemente nos amou.
Não é amar as pessoas para que Deus possa nos amar. Não é amar o mundo e aí à nossa volta para ver se Deus dá uma moral para nós. Deus nos amou primeiro e esse amor nos inunda ao ponto de nós amarmos uns aos outros. Então, quando João escreve, João não escreve numa perspectiva teologal, doutrinária, para você sair aí batendo de frente com o testemunho de Jeová, para você jogar esse texto na cara do macumbeiro que é vizinho, a tia que é católica, que te enche o saco te dando terço todo Natal e amigo secreto. Não é para você ficar lendo esse texto para eles, não. Isso aqui é para nós aprendermos a amar as pessoas como Deus amou. E como que amar as pessoas como Deus amou? Amar incondicionalmente, independentemente de quem elas sejam ou o que elas façam. A nossa cristologia deve ser os solos Cristos, ou somente o Cristo da reforma protestante. Não deve ser um grito teologal, não deve ser um grito por doutrina, não deve ser um grito por dogma, mas um grito de amor para um mundo totalmente fraturado e perturbado. João escreve isso daqui para combater as pessoas que estavam fazendo da religião um comércio, uma devagação de narcisismos, onde o eu predominava. João escreve dizendo assim: queridos, e eu gosto da expressão joanina, a expressão joanina é tão carinhosa, ele diz: filhinhos, filhinhos. Eu publiquei uma frase hoje, eu acho que ela cabe aqui, não estava no meu script não, mas me ocorreu lembrar agora. Talvez se desviar da fé seja estar no lugar onde a igreja nunca foi. Talvez se desviar da fé seja estar onde a igreja nunca foi ou nunca esteve e talvez nunca vai estar. Sabe por quê? Porque tem muita gente crendo do jeito certo. Eu creio em Jesus, você crê em quem? Aí o cara fala assim: ontem, eu vou explicar. Ontem nós tivemos o Bugando, foi sensacional ontem, cara. Que tempo bacana. Como é gostoso conversar com pessoas inteligentes. Um tempo sensacional. E eu estava explicando para eles que recentemente eu fiz um curso de teologia africana. E antes de começar as aulas, ficava passando um culto pentecostal de Angola. Vocês podem imaginar isso? Vocês não podem imaginar. Vocês não estão nem ligados no que eu estou dizendo. Pensa numa festa. Pensa num reteté. Pensa num sapato de fogo, labareda, churrasqueira, fogueiro. É o dobro. E eu olhava aquilo ali. Aí eu lembrava do nosso culto aqui. Aí eu fui mais. Eu falei assim: rapaz, já pensou um culto da igreja anglicana no Rio Grande do Sul? E aí, pensem comigo aqui, quem está certo? A galera de Angola? Nós. Ou os anglicanos do Rio Grande do Sul, ou luterano, se quiser ser mais radical aí. Eu não sei. Eu nem quero saber, eu só não tenho raiva de quem sabe. Sabe por quê? Porque agora Deus
não é mais um conjunto de regras, ou lugares, ou dogmas, ou formas, ou jeitos. Agora a verdade é uma pessoa. E essa pessoa se manifesta através de um sopro que Paulo chama de sopro do Espírito. E o apóstolo Paulo diz assim, que onde esse Espírito está, existe ali uma parada chamada liberdade. E eu acho que o amor de Deus é tão maravilhoso, e a liberdade de Deus é tão magnífica, que na multiforme graça e na liberdade da existência e da cultura, Deus se manifesta cada qual ao seu tempo, cada qual ao seu jeito. Sabe por quê? Porque a verdade agora é uma pessoa. E quando João nos convida a amarmos uns aos outros, ele não nos convida a amar uns aos outros porque creem como a gente crê. Ele diz assim, é para nós amarmos uns aos outros como Deus amou a gente e amou o mundo. Por isso que as cartas de João são uma cura para um mundo perturbado, porque João vai lembrar do locus do amor. E qual é o locus do amor? O templo, que devia ser derrubado para que outro fosse construído em 3 dias, a saber, Jesus de Nazaré, morto, ressurreto, ao 3º dia, em que a morte não foi capaz de lhe segurar. Esse agora é o lugar de Deus. Jesus é o endereço de Deus. Jesus é a melhor parábola de Deus. E Ele é o lugar onde nós devemos estar. Manas, para os mais convencionais, irmãos, irmãs, a sua segunda-feira vai ser diferente, a sua vida vai ser transformada, não na medida que você aprender a crer certo e sair caçando herege ou quem pensa diferente. Se você quer ter a sua vida transformada, se você quer ter a sua vida curada, se você quer ter as suas perturbações saciadas, ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu escrevi uma frase na minha Bíblia e eu quero repartir com vocês. Diz assim: achar quem ama é fácil. Difícil é achar quem está disposto a amar o próximo. Achar quem ama é fácil. Achar quem ama o próximo é o grande desafio. E a igreja é esse lugar onde nós aprendemos. Aprendemos o quê? Da fé certa? Crer do jeito certo? A doutrina correta? A ler a Bíblia correta? A pensar do jeito correto? A saber o jeito certo? Não, João capítulo 4 diz, João 4:10 diz, Jesus falando para a mulher samaritana: mulher, é chegada a hora e a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em pneuma, em nefesh haya, em sopro, em vento. E isso não tem nada a ver com jeito, não tem nada a ver com forma, tem a ver com o sopro do Espírito sobre a vida de vocês. Então a igreja é o lugar onde esse Jesus se manifesta física e corporeamente na vida de vocês, através da vida de vocês, porque Deus é gente. Deus é gente. E eu termino aqui. Agostinho de Hipona. Deus sem nós não vê. Deus sem nós não toca. Deus sem nós não vai.
Eu fico imaginando Agostinho falando isso no segundo século. O perereco que não deve ter dado na igreja. Porque provavelmente vocês que são de igreja mais antiga iam falar assim: ah, então agora Deus depende da gente, pastor. Então agora Deus é refém nosso. Não. Com todo o amor do meu coração, cabeça de guidão. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que Deus se manifesta física e corporeamente através do seu braço, que abraça, do seu olhar, que não julga, mas acolhe, dos seus pés, que não fogem, mas vão para perto dos que sofrem, da nossa comunhão, que não segrega, mas acolhe, do amor incondicional, fraternal, divinal que se manifesta através das nossas vidas. Sabe por quê? Porque agora nós entendemos o que está escrito nessa carta. No capítulo 4 e no verso 18. Grifem na Bíblia de vocês. Salvem no smartphone de vocês. Coloquem como protetor de tela no computador de vocês. Na geladeira de vocês, no carro não, no carro não, no carro fica muito crente, aí vai dar trabalho, não, mas salvem este versículo, primeira carta de João, no capítulo 4, o verso de número 18, sequestrar o cara do som lá, eu ia pedir para pôr aqui, mas tudo bem, eu leio aqui, ó, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Sabe por quê? Porque o medo supõe castigo. E Deus não castiga ninguém. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Na lógica do templo, as pessoas tinham medo de oferecer os seus sacrifícios e não serem aceitos. É por isso que eles olhavam para o alto. Dentro da tradição de Israel, quando a fumaça subia, era que Deus tinha recebido a adoração. É por isso que naquela parábola de Jesus, o publicano não ousa levantar os olhos, porque levantar os olhos era ação de expectativa da resposta divina. O fariseu, com a cabeça levantada, batia no peito. Vai subir, vai subir. O publicano não levantava a cabeça, porque levantar a cabeça era a expectativa de ser aceita a adoração. O publicano apenas batia no peito dizendo: misericórdia, misericórdia, misericórdia. Na lógica do templo, o medo de não ser aceito imperava. Na lógica do templo, o medo de não agradar a Deus imperava. Agora, em Jesus, nós não temos mais medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Nós não temos mais medo de Deus. Nós não temos mais dívidas com Deus, porque o amor de Jesus cobre todos os nossos pecados e serviu como propiciação dos nossos pecados, é o que nós lemos aqui no verso 10. E esse é o Deus que nós vamos anunciar para o mundo. Não tenha medo de Deus, porque eu tinha uma dívida e Ele não me consumiu, Ele não me matou, Ele me amou, Ele me acolheu, Ele me salvou e Ele tem poder para salvar você, a sua casa, a sua família, e você e aqueles que você orar e quiser que sejam salvos. Então, saia daqui essa noite crendo que Cristo tem poder para salvar. E que Ele é poder para salvação, uma salvação que nos livra de toda culpa, uma salvação que nos livra de todo medo e de toda predisposição de duvidarmos de que somos aceitos. O verdadeiro amor lança fora todo medo, e esse é o amor que nós vamos anunciar para o mundo fraturado, um mundo perturbado, um mundo caído que não consegue ainda nos ouvir, mas que Deus quer salvar, que Deus quer resgatar.
E você tem o sagrado privilégio de semear a semente do amor aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na sua rua, na sua vizinhança, no seu grupo de amigos, no seu grupo de pedal, no seu grupo de caminhada, no seu grupo de crochê, no seu grupo de estudo, seja onde for. Discernir os espíritos é saber que a voz que emana agora não nos pede nada, senão que amemos uns aos outros como a nós mesmos. Coloquemos-nos de pé, vamos cantar uma canção como oração, e eu convido você a trazer à memória pessoas que você deseja que sejam salvas. Ao cantar essa canção, se lembre de pessoas que você conhece, que talvez tenham medo de Deus. Ou quem sabe você essa noite está com medo de Deus por causa do seu pecado. Você pode estar pensando, pastor, minha água está meio suja, eu acho que eu dei um vacilo aí. Então, é dia de arrependimento, ou noite de arrependimento. Peça perdão e desfrute do amor de Deus que tem poder para te salvar de toda culpa, de todo medo, e te recebe de braços abertos, como um pai recebe um filho.